Trazemos aqui a saudação do nosso pastor presidente, ao anjo dessa casa, agradecendo pela confiança do nosso pastor também, do nosso pastor presidente. Eu tenho o costume, irmãos, de agir da seguinte forma: cada vez que eu vou sair, independente para onde eu estou indo, eu comunico ao meu pastor. Posso ir, pastor, receber um convite, posso visitar, e pela misericórdia do Senhor, Deus tem nos honrado dessa forma. Aleluia! Né? E eu digo para todos os irmãos, são 33 anos de fé, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Êxodo capítulo 33 e o versículo 15. Aleluias! Então, até aqui o Senhor tem nos sustentado com a destra das suas mãos. E quando nós chegamos num lugar desse aqui, nós dizemos assim, para o nosso Deus: Senhor, formoso és, tua paz eu quero ver, pois quando estás neste lugar, sua graça invade em mim. E depois, acende a chama, ó Pai, e que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia. Deus se faz presente aqui, meus irmãos. Capítulo 33 e o versículo 15 diz assim, Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Podeis tomar assento. Glória a Deus! Aleluia, já foi orado nesta noite. E o Senhor está aqui, irmãos. Amém, Jesus, aleluia! O Senhor, antes de nós chegarmos aqui, Ele já estava aqui neste lugar nos aguardando. Hoje tivemos uma tarde bem corrida, tivemos uma manhã após a escola dominical, fomos visitar uma família e aconteceu alguns episódios. Fomos levar uma jovem de 19 anos para o hospital. Quando terminamos ali de orar, ela teve uma crise. E quando essa moça teve a crise, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor disse no meu coração: nada. Eu olhei para minha esposa, olhei para os meus filhos. Meu filho olhou para mim assim, abriu o olho. E eu novamente perguntei: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor disse: não faça nada. Aí os familiares daquela moça começaram a aglomerar. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Aí eu conversei com o pai da moça, antes de levarmos ela para o hospital. Eu disse para ele assim: é uma crise neural, é uma crise emocional. E ele disse assim: já fazem 4 anos que estou passando por essas dificuldades, por essa situação, e os médicos estão tratando como um ataque epilético, né? Que nós já tivemos contato com pessoas com esses problemas. E ali nós já havíamos orado com aquela família. Levamos essa moça até o UPA. Aí os médicos atenderam, entramos direto na emergência, né? E aí os médicos atenderam, voltamos um período depois e conversei com a médica que havia atendido. O pai dela já havia retornado para sua casa, com ela medicada. A médica olhou para mim e falou: olha,
ela teve uma crise de nervos. Aí eu agradeci ao Senhor, porque foi o que o Senhor ministrara no meu coração. Existem situações, irmãos, que é para o Senhor. Existem situações que é para o médico. Existem situações que é para a família. Existem situações que é para o ser humano. E eu falando com o Senhor nesta tarde acerca desta jovem, uma jovem de 19 anos, eu disse: Senhor, como nós vamos ajudar as famílias que nos cercam? Eu sou uma pessoa que eu passei por muitas situações na minha vida. No mês de outubro agora, pastor, eu completo 5 décadas de vida, né? Quando o delegado da cidade que eu fui criado disse para o meu irmão que criou nós, porque eu sou órfão, meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Quando ele e mais algumas pessoas daquela cidade chegaram na minha família e disseram que eu não viveria até os 15 anos para contar a história. Eu tinha apenas 7 anos. O delegado pediu para o meu irmão para me tirar das ruas, porque eu estava me tornando uma pessoa... Eu não aprendi a correr ainda, pastor. E agora com 50 anos piorou. Aí que não vai dar para correr mesmo. Eu não aprendi a correr. E também eu não aprendi a andar olhando por cima do ombro. Senhor, me alcança minha toalhinha, por gentileza. E eu não aprendi a caminhar olhando por cima dos ombros. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu aprendi desde a minha infância que o homem não deve ter medo de outro homem, mas sim respeitá-lo. A mulher não deve ter medo de outra mulher, mas sim respeitá-la. Um ser humano não deve ter medo de outro ser humano, mas sim respeitá-lo. Mas o que tem a ver, pregador, esta palavra que o irmão está falando com o que o irmão leu? Estou fazendo um resumo da minha história. Aos 12 anos de idade, eu saí do seio da minha família. Eu já percorri 5 estados e eu percorri 2 países aqui da América Latina. Eu sou um semi-analfabeto, para se dizer analfabeto, porque hoje um gari precisa ter o 2º grau, né? Para correr atrás do caminhão de lixo precisa ter o 2º grau. E eu tenho apenas a 5ª série. Eu falo em 2 idiomas, eu escrevo em 2 idiomas. E Deus tem sido maravilhosíssimo. Aleluia. Deus tem sido muito bom para comigo, para com a minha vida. Os traficantes da cidade falaram que eu não chegaria aos 15 anos e se eu chegasse eles fariam uma festa. O delegado disse para o meu irmão que eu não chegaria até os meus 15 anos devido a algumas cenas que ele já havia visto. Mas Deus, irmãos, eu vi aqui esta garotinha adorar o nome do Senhor e dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu vi aqui a mocidade e os adolescentes cantar o encontro do noivo e a noiva. Eu vi as irmãs do círculo de oração cantar que não há nada impossível para o Senhor Deus. Aleluia. Eu vi aqui as pessoas adorarem o nome do Senhor, dizendo a grandeza que há no nosso Deus. Eu estava ali me deliciando quando eu vi esses moços adorando o nome do Senhor, pastor. E eu fiz uma viagem no tempo, porque quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu tinha 17 anos de idade. Os meus primeiros 3 anos na presença do Senhor, eu me dediquei 100% a Deus. Eu não tinha reserva nenhuma, a não ser servir o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor. Eu vi o pastor falando desse que apregoar um jejum. Eu me lembro que nós começávamos a jejuar à meia-noite e entregávamos o jejum 10 horas do dia seguinte. Jantávamos, tomávamos água. Quando era meia-noite eu dobrava o joelho novamente e nós iniciávamos outro jejum.
E o que acontecia quando nós buscávamos a presença de Deus em oração e em jejum? Nós víamos a glória de Deus se manifestar no meio do seu povo. Nós víamos Deus curar os enfermos. Nós víamos Deus mudar a história de homens, mudar a história de mulheres, mudar a história de jovens, mudar a história de crianças. Nós vimos Deus fazer coisas tremendas. E quando eu olho para essa história de Moisés, quando eu olho para essa história, irmãos, de um menino, que ele veio ao mundo contradizendo a realidade daquele tempo. Ele foi criado numa época contradizendo a realidade daquele tempo. Para os leitores da Bíblia, para quem conhece a história, sabe que o rei havia baixado um decreto e que as crianças de 2 anos seriam todas assassinadas, e os filhos homens que nascessem seriam assassinados. Mas Deus, irmãos, quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, quando a presença de Deus é na vida de um homem e de uma mulher, Deus dá a eles estratégias, Deus dá a ela estratégia, Deus mostra o caminho, Deus mostra a solução mesmo antes de acontecer o problema. Deus mostra a solução. E todos conhecem a história deste homem chamado Moisés, a qual ele é levado num barquinho, com betume, num cestinho, e a filha de Faraó está ali, tomando banho, e vê aquela criança. Aquela criança é levada para o palácio, é criada com todas as mordomias possíveis, e a sua mãe Joquebede, que era ama de leite, criando o seu filho, e ganhando ainda um salário dos seus inimigos para cuidar do seu próprio filho. Aleluia. Eu acho interessante, irmãos, porque Deus muitas vezes, Ele não vai vir na direção que eu e você queremos. Ele não vai se apresentar da forma que eu e você queremos. Ele não vai fazer do meu jeito, Ele não vai fazer do teu jeito. Ele vai fazer do jeito dele. Aquele moço é criado no palácio. A sua mãe recebe um salário para amamentá-lo, para cuidá-lo. E ele é muito bem alimentado. Ele é muito bem cuidado. Mas chegou a hora dele ir para o palácio, estudar, conhecer as leis, conhecer como que regia um palácio. Isso é uma conjectura minha. Creio eu que se Moisés não tivesse cometido o assassinato, se Moisés não tivesse fugido para o deserto após o assassinato, creio eu que ele seria o próximo, seria o sucessor, o próximo faraó. Mas quando Deus viu o caminho que a situação estava levando, Deus permitiu que situações adversas acontecessem na vida daquele homem. E Deus leva aquele homem para o deserto e começa a tratar com aquele homem, começa a trabalhar na vida daquele homem, começa a agir na vida daquele homem que conhecia de leis, que falava em 4 idiomas. E ali passa-se 40 anos e Deus se apresenta a Moisés e fala com Moisés. Moisés já não tinha mais aquela envergadura que ele tinha do palácio real. Ele já não tinha aquelas mobilidades que ele tinha dentro do palácio. Tanto que ele diz: ah, Senhor, eu sou pesado de palavras. Deus prepara aquele homem de uma forma toda especial e manda de volta para o Egito. Todos conhecem a história. Não quero me ater à história, mas todos conhecem. E quando o povo sai, caminho que com 40 dias ou 60 dias, bem apertado, aliás, bem frouxo, bem tranquilo, eles chegariam à terra prometida. Mas Deus tinha um propósito. Deus não poderia deixar barato e nem de graça o tanto
que os egípcios oprimiram os filhos de Deus. Deus não poderia deixar. O que eu quero dizer para você nesta noite, para nós que aqui estamos, eu já vivi histórias, e tenho histórias para contar. Não são poucas, são muitas. São 33 anos de fé, 33 anos caminhando com o Senhor, 33 anos vivendo milagres na presença do Senhor, 33 anos vendo Deus abrir porta, vendo Deus fechar porta, vendo Deus levantar o abatido. Esta noite Ele pode fazer voltar o tempo na sua vida e te dar vitória e mostrar que Ele é Deus. E a presença do Senhor é fácil de conquistar, irmãos. É de joelhos que se conquista a presença do Senhor. É de joelhos que se conquista a presença do Senhor. Este que vos fala nesta noite, quando ninguém dava nada por ele, o Senhor foi lá e falou: filho, tu és meu, eu te chamei entre os seus, eu te escolhi, tu és meu. Eu quero te dizer nesta noite, ainda que os teus não te dê nada por você, ainda que a sua família não te valorize, ainda que ninguém consegue ver nada em você, o Senhor viu você nesta noite, o Senhor viu você naquele dia, e o Senhor está vendo você aqui nesta noite. E eu quero dizer para você nesta noite, você não vai sair daqui da forma que você chegou. Você vai levar a presença dele contigo. Você vai levar a presença dele, vai caminhar com você. A presença dele vai mudar a sua história nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo e poderoso. Aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor, irmãos, Deus maravilhoso. ela muda o imutável. A presença do Senhor faz com que o perdão chegue. Eu saí de casa, irmãos, aos 12 anos. Um garoto cheio de ódio, cheio de revolta, cheio de sede de vingança, com sangue no olho. As minhas mãos, pastor, são limpas. Nunca derramei uma única gota de sangue, a não ser o estopo que me deram e eu revidei. Mas Deus, eu tomo os céus por testemunha que essas mãos aqui são limpas de sangue. E eu dizia: Deus, eu chorava muito. Eu dizia: Deus, por que eu não sou aceito na minha família? Por que eu não sou aceito na sociedade? Por que eu não sou aceito no meu trabalho? Por que eu não sou aceito no meio das pessoas? Porque quando eu chego as pessoas se afastam? Aí eu comecei a observar, irmãos, quando você tem a presença de Deus na sua vida, aleluia, o inferno, talvez você não saiba da presença de Deus na sua vida, mas o inferno sabe. E aqueles que estão lá fora sob influência, eles podem não saber o motivo pelo qual não te cercam, não te rodeiam, mas o inferno sabe. E Deus sabe, porque você é separado, você é escolhido, você foi chamado desde o ventre da sua mãe, aleluias, você foi escolhido. Ainda que o inferno diga que você não pode, o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer que você pode. Ainda que você diga que você foi de um relacionamento mal sucedido, não foi de um relacionamento mal sucedido que você veio ao mundo, foi porque Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te ungiu no ventre da sua mãe, Deus te separou quando ninguém dava nada por você. O Senhor te abraçou e disse: filho, filha, tu és meu, eu te dei, aleluia, o meu sangue, eu te resgatei lá do mundo, eu te resgatei das trevas, eu te separei no meio do lodo e te trouxe aqui nesta noite para dizer que tu és a menina dos meus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Isaías registrou, irmãos. Glória a Deus. E eu posso dizer e posso afirmar: pode uma mãe se esquecer do filho que se amamenta, 49:15 de Isaías. Pode uma mãe se esquecer de um filho que é do seu ventre, de um filho que amamenta, mas eu
Todavia não me esquecerei de ti, pois o teu nome está cravado, está gravado na palma das minhas mãos, aleluia. E muitas vezes, irmãos, nós se sentimos o coitadinho, sentimos pequenininho, mas você não é coitadinho não, você não é pequenininho não, não aceite isso não, porque o teu Deus é grande, o teu Senhor é o Jeová Jiré, o poderoso, aleluia, o Deus da provisão. Ele é o El Shaddai, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus que está aqui nesta noite. Ele é poderoso em batalha, Ele nunca perdeu uma guerra, e Ele não vai perder a guerra, e você também não vai perder, porque Deus está na sua vida. Aleluia. Deus santo e poderoso, aleluia. O médico teve a audácia de olhar dentro do meu olho e dizer: olha, você vai para uma cadeira de rodas. O médico errou. O médico olhou, estava no campo missionário, fui acometido de uma sinusite, que segundo os argentinos o nome dela é melosa, porque ela te dá uma secreção e o seu nariz escorre 48 horas por dia, e aquilo fede demais. A dor de cabeça é insuportável. E eu disse: Deus, quando chegar o seu tempo, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer o que tiver que fazer. E muitas vezes Deus falava, e eu saía para cumprir o que Deus falava. E quando o Senhor falava comigo, eu dizia: Senhor, como que eu vou me apresentar dessa forma? Era como se fechasse uma torneira. E o Senhor dizia: vai. E eu ia. Quando terminávamos, que saíamos do meio das pessoas, era como se abrisse uma torneira novamente. E eu orei algumas vezes, eu tive nos médicos algumas vezes, e por último o médico falou: olha, você abandone a sua profissão, porque a sua profissão vai te matar. Essa sinusite não tem cura, e o pó que você inala, eu sou pintor automotivo, eu sou latoeiro e pintor automotivo. Ele disse: olha, isso vai te matar. Isso já tem 31 anos. Eu continuo trabalhando na minha profissão. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia. A sinusite não existe mais. Aleluia, Deus. Deus santo e poderoso, aleluia. A sinusite não existe mais. E eu já vou há mais de 30 anos na minha profissão, depois que o médico disse que eu não poderia continuar. E eu quero te dizer nesta noite, irmãos, o Deus que você serve, Ele é infinitamente mais poderoso do que você possa imaginar. O Deus que me trouxe aqui nesta noite, se vocês soubessem, se vocês sentissem a glória que eu estou sentindo aqui neste lugar, a presença de Deus é grande aqui neste lugar, irmãos. Eu estou me segurando, mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, como foi cantado aqui nesta noite, se você souber quem é o seu Deus, se você conhecer 1% do que é o seu Deus, você vai passear dentro da fornalha de fogo ardente, como se tivesse um ar-condicionado ligado, porque o quarto homem está contigo na fornalha. O leão vai se tornar travesseiro. O leão vai se tornar travesseiro. O mar nesta noite tem que se abrir para você passar, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que o mar se abre e você vai passar a pés enxutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Jesus. Em nome de Jesus. Você vai passar e você vai cantar. Só o Senhor é Deus. Glória a ti, Jesus, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Às vezes nós saímos de casa, irmãos, Glória a Deus. Glória a ti. e dizemos: Deus, eu vou lá na tua casa. Está difícil, pesado, está complicado. Tu és santo, Todas as portas estão fechadas. Deus, Todas as portas estão fechadas. Jesus. Mas, Senhor, eu vou na tua casa. Eu vou te adorar, Senhor. Oh, Deus. Eu vou te adorar. Enquanto você adora, Deus está abrindo as portas da sua vida. Aleluia, Deus. Enquanto você adora o nome do Senhor, Deus está agindo em seu favor, meu irmão e minha irmã. Enquanto você louva o nome do Senhor, Deus está entrando com providência naquele negócio que você achou que era impossível. Enquanto você louva e adora, os céus estão trabalhando ao seu favor. Deus já deu a ordem e a vitória está chegando na sua vida, em o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a ti, Jesus. Ah, Deus. Glória a Deus. Poderoso, aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus. Enquanto você louva, irmãos, Aleluia. Deus age ao seu favor. Glória a Deus. Aleluia. A minha mãezinha que já descansa no Senhor. Glória a Deus. Nós tivemos uma história muito negra, Glória a Deus. uma história muito triste. E eu me lembro que nós fizemos um concerto. Quando terminamos este concerto, ainda ficou algo para trás. Depois de 11 anos, quase 12 anos, eu consegui liberar o perdão. Eu consegui liberar o perdão. 10 anos após haver liberado o perdão, eu saí daqui para ir lá para o estado de Rondônia, visitar minha mãe. Quando eu saí de lá, eu deixei uma história. Os meus familiares, amigos, conhecidos, um amigo perguntou para o meu irmão: como que é isso? Teu irmão virou pastor agora? Como que é esse negócio de virar pastor, aquele moleque que era assim, 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 assim? Quando chegamos lá, irmãos, eu saí daqui armado até os dentes. Eu tinha uma caminhonete neste ano. Quando eu saí na esquina da minha casa, em direção ao aeroporto, e já vamos encerrar também, eu dirigi 200 metros e uma voz falou comigo: filho, o que você está fazendo? Eu disse: Senhor, eu estou indo resolver uma situação há muitos anos pendentes. Novamente o Senhor falou comigo: filho, o que você está fazendo? Eu disse: Senhor, eu estou indo resolver uma situação pendente há muitos anos. Quando eu cheguei na rodovia, ali para pegar a rodovia do Xisto, o Senhor novamente falou comigo: filho, o que você está fazendo? Eu disse: Senhor, eu não sei. Eu disse: eu não sei, Senhor. Eu dirigi até o aeroporto em lágrimas, embarquei naquele avião e as lágrimas corriam sobre os meus olhos e eu disfarçava para que as pessoas não vissem.
E o Senhor foi conversando comigo. Ninguém sentou do meu lado, pastor. Ninguém sentou do meu lado. E o Senhor sentou naquela poltrona do meu lado. Isso é só para crente. E o Senhor foi conversando comigo durante a viagem. Quando eu cheguei no estado de Rondônia, na cidade que eu fui criado, quando eu desci no aeroporto, lá estava minha mãe, uma polaquinha desse tamanho. Eu sou uma mistura de negro com bugre, com índio, com português. E eu disse assim: e agora, Senhor? A minha mãe estava com Alzheimer. E eu disse: Deus, dê a ela 5 minutos de memória, para que nós possamos resolver essa situação já de muitos anos pendente. A minha mãe, ela reconhecia alguns da família, mas os 4 mais novos ela não reconhecia, e eu sou o caçula. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu desci e fui na direção dela, ela me reconheceu. E eu disse: Senhor, o que eu faço? O Senhor disse para mim naquela noite: filho, abrace ela. Abrace ela. Foi na direção da minha mãe. Quando nos abraçamos, a glória de Deus tomou conta daquele aeroporto. Aleluia, Deus. A presença de Deus tomou conta daquele aeroporto. Eu disse: Deus, o que está acontecendo? Ele disse: filho, a minha presença trouxe a cura. Aleluia. A minha presença trouxe a cura, filho. Eu olhei para minha mãe, olhei para os meus familiares, estavam ali, todo mundo sem entender o que estava acontecendo. A minha irmã, Deus tomou a minha irmã naquele aeroporto, e ela em silêncio, ela segurava e ela dizia: glórias a Deus, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor fez algo que o homem não pode fazer, o Senhor mudou a história de alguém que o homem não conseguia mudar. Aleluia. A presença de Deus trouxe a cura, trouxe o perdão e trouxe a libertação da minha vida, trouxe a libertação para o sofrimento da minha mãe, para o sofrimento da minha família. Eu quero te dizer nesta noite: a presença de Deus faz tudo aquilo que você não consegue fazer. Talvez você não consiga perdoar, talvez você não consiga amar, mas a presença de Deus vai te ensinar a perdoar, vai te ensinar a amar. A presença de Deus vai mudar histórias aqui nesta noite. Se coloque de pé, meus irmãos. Com autorização do nosso pastor, eu gostaria de ver essa garotinha louvando a Deus